Bom, irmãos, eu quero compartilhar rapidamente com vocês uma mensagem antes da gente orar, encerrar nosso culto de hoje, orar por você mais um tempo. Eu estava lá em Eloy Mendes e você vai falar. Eu estava lá em Eloy Mendes e pedi a Deus uma palavra para ministrar no domingo à noite lá, final de semana passado. Nós pregamos quarta e quinta na cidade de Machado, sexta-feira em Eloy Mendes, sábado lá na cidade de Varginha, domingo de manhã em Eloy Mendes e domingo à noite. E nós estamos num lugar muito tranquilo, silêncio, e o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração essa palavra que eu vou ministrar para vocês agora. E eu imaginei que seria para o culto de domingo lá à noite, mas não era. Essa palavra é para hoje à noite. Então quero compartilhar com vocês o que está em Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao 9. Deus tem uma palavra muito forte para a sua vida aqui nesse texto hoje. Eclesiastes capítulo 3, versos de 1 a 9. Diz assim, queridos, Eclesiastes é quase no meio da Bíblia. Se você abrir quase no meio da sua Bíblia, você vai encontrar Eclesiastes. Só não tem como ir no iPad aí, né, você abrir no meio da Bíblia, não tem como, você não tem como abrir o meio do celular, né? Então quem está usando aí o aplicativo, né, para ler a Bíblia. Vamos lá? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, ou tempo de ajuntar, né? Outra tradução diz tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Tempo é um princípio criado por Deus. Tempo é uma lei, princípio é uma lei. Então, queridos, no princípio do tempo, tudo já foi determinado por Deus. Ninguém é capaz de mudar o tempo. Muitas coisas que já aconteceram em sua vida, que aconteceram no seu caminhar até hoje, talvez algumas coisas você para pensar e gostaria de ter mudado, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na sua idade adulta, e talvez até hoje, talvez esses dias, talvez esse início de ano, já aconteceram coisas que se você pudesse voltar no tempo, você mudaria. Talvez palavras que você disse, que se você pudesse voltar no tempo, você mudaria essas palavras.
Talvez atitudes que você tomou, que se você pudesse voltar no tempo, você mudaria as suas atitudes. Então, irmão, tem muitas coisas que acontecem que nós não podemos sair fora do tempo. O tempo é um princípio. E no princípio do tempo, todas as coisas já foram determinadas para acontecer. E como todo princípio é uma lei, irmãos, escute uma coisa muito importante. E toda lei, a determinação é que se cumpra. Toda lei elaborada nas casas de leis, quando termina-se de fazer as leis, de elaborar as leis, de editar as leis, é colocado no final que se cumpra. A lei é feita para se cumprir. O problema do nosso Brasil é que leis são feitas e não se cumprem. Mas entenda uma coisa para você, nesta noite. Deus não é como homem. As leis de Deus se cumprem. E muitas vezes a lei é dura. A lei, ela não pode ser cedida, ter concessões. Ou nós cumprimos a lei, ou a lei arrebenta com a gente. Há muita gente que está sendo arrebentado pela lei. Há muitos que estão sendo arrebentados por causa da lei. Irmão, peraí, você fala assim, pastor, mas nós não vivemos na lei, nós vivemos na graça. Maravilha, irmão. Que bom entendimento você tem. Mas a graça é como o casamento, é um pacote. Que você não pode se livrar dele. Quando eu casei com a Jane, é um pacote inteiro, com as qualidades e defeitos. Quando ela casou comigo, é um pacote inteiro, qualidades e defeitos, Roberto, é dela. A graça, não pensa você que a graça é leve. Porque as regras da graça também não são fáceis. Por exemplo, na lei de Moisés, era se você tivesse contato com uma mulher que não é a sua, constituía-se em adultério. Mas na graça se você olhar para uma mulher ou por um homem com intenções impuras, já cometeu adultério no seu coração. Na lei, assassinato era só quando alguém perdia a vida. Na graça, não. Se você odiar o seu irmão, você já é assassino. Entendeu? Então, irmãos, a graça é nós recebermos aquilo que não merecemos e nós vivemos pela fé. Mas também a graça tem regras. Que cumpra-se elas. Ou você cumpre elas ou elas quebram a gente. Quando Jesus disse que aquele que esbarrar nessa pedra se quebrará, mas aquele em quem essa pedra cair em cima será triturado. E há muita gente achando que o tempo resolve tudo. Mas isso não é verdade, irmãos. O que o tempo realmente faz é revelar quem você é. O que realmente o tempo faz é revelar as suas obras. O que realmente o tempo faz é revelar a sua plantação e a sua colheita. Porque tudo tem um tempo.
E se você não tiver entendimento do tempo, se você não tiver revelação do tempo, se você decidir agir fora do tempo, se você tomar atitudes fora do tempo, estabelecido por Deus, e quando eu digo isso, eu digo esperar em Deus, confiar em Deus, isso é o que eu chamo de andar no tempo. O meu tempo não é o tempo de Deus. Então o tempo revela simplesmente o que eu estou plantando e como será a minha colheita. O tempo revela quem eu sou, o tempo revela as minhas obras. E eu quero enumerar algumas coisas que o tempo revela sobre você e sobre mim. Primeira coisa que o tempo revela sobre nós, revela o quanto nós somos limitados. Sem querer te ofender. Ontem, quando eu digo ontem, alguns anos atrás, eu não tinha cabelos brancos, eu não tinha barba branca, eu não tinha essa barriguinha. Ontem, quando eu digo ontem, o Joab era meu filhinho de dentro de casa, que eu não dormia enquanto ele não chegava, mas agora já é um homem casado. Ontem ele era apenas um homem casado com uma esposa, agora já é papai, é mamãe. O tempo passa, né? Ontem, você era um adolescente, hoje você é um jovem. Ontem, você era um jovem, hoje você já é um ancião. Né, Itamar? Ontem você era forte, hoje, as suas forças já não são mais as mesmas. Ontem, muitos aqui, tinha tudo em cima, hoje está tudo embaixo. Tirar por mim, irmão, estava tudo em cima, agora está tudo embaixo, debaixo do cinto. Psiu. Fala comigo assim, o tempo revela o quanto nós somos limitados. De uma coisa você pode ter certeza, o tempo passa rápido. Muito depressa, irmãos. Quantas vezes você já ouviu a expressão dizendo: o tempo passa tão rápido, parece que está voando. Passou tão rápido, voando. Você planejou tantas coisas na sua vida durante um ano, durante um mês, durante uma semana, e não deu, durante o dia, e não deu conta. Por quê? Porque você acha que você pode mandar no tempo. Entenda uma coisa, querido, você e eu, nós não mandamos no tempo, nós somos limitados com relação ao tempo. Não é raro a gente ouvir isso, o tempo passou que eu nem vi. Quantos já dizem isso? Poxa, o dia passou que eu nem... Não, já está terminando janeiro, passou, eu nem... Já estamos já no meio do ano e passou e eu nem... Nós é hoje que eu tenho que... Aquele compromisso é hoje. Não, passou tão rápido, eu esqueci. Quantos de vocês esqueceram de compromissos? Porque o tempo passa tão rápido que você se esquece. É verdade ou não é, meu irmão? Nós somos limitados quanto ao tempo.
Pensa bem o que você está vivendo com o tempo que Deus tem te dado. Pensa bem o que você está fazendo com o tempo que você tem dado por Deus, que o tempo não é seu, é de Deus. Não foi você que criou o tempo. Quando você nasceu, o tempo já existia. Aliás, Deus criou os tempos e estações antes do homem existir. Então você não nasceu primeiro que o tempo nasceu primeiro que você, e foi Deus que criou ele, e você não tem poder sobre o tempo, nem o tempo da sua morte você sabe, sabe? Mateus 6,27 fala assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem pode acrescentar um dia ao curso da sua vida? Quem pode acrescentar um minuto ao curso da sua vida? Tem gente que está fazendo o que quer do tempo. Não, vai dar tempo, então tudo bem, eu conserto a minha vida depois. Não, depois eu faço isso. Meu irmão, pode não dar tempo. Você não manda no tempo. Então revela o quanto nós somos limitados no tempo. Segundo, o tempo revela a sua colheita. Fala com a pessoa que está ao seu lado aí: o tempo revela a sua colheita. Irmãos, vou dizer uma coisa para você: ninguém escapa da colheita. Ninguém. Bonitão, bonitona que está aqui hoje, você não escapa da colheita. Escolha bem as sementes que você planta. Escolha bem o que você faz, porque você vai colher. A plantação é opcional, mas a colheita não. Você pode escolher a semente que você planta, mas você não pode escolher o fruto que você colhe. Você pode escolher a pessoa com quem você vai casar hoje, mas você não pode escolher como será o seu casamento amanhã. Então escolha bem. Você pode esperar o tempo de Deus e ter uma boa colheita, ou você pode agir no seu tempo e achar que está agindo certo. E depois, as consequências vêm e são desagradáveis. Ninguém escapa da colheita. O tempo vai revelar a sua colheita. Gálatas capítulo 6, versos 7 a 10 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Irmão, ninguém zomba de Deus, foi Deus que deu o tempo. Você pode esperar a sua colheita de acordo com a plantação que você está fazendo. Isso é certo. Ei, jovens, escute uma coisa. Não se esqueça do que eu vou falar para vocês. Mude a sua plantação com relação ao seu relacionamento com pai e mãe. Isso não é praga, hein? O sangue de Jesus tem poder na minha vida. A minha boca foi ungida para abençoar e para ser boca profética. Isso aqui é um alerta. Cuidado com o que você planta, porque a sua colheita vai chegar. Discípulos, cuidado com o que você planta nos seus líderes, porque a sua colheita vai chegar.
Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, cuidado com a sua vida financeira no altar. O que você planta, você vai colher. Ninguém escapa da colheita, amados. O tempo determina a sua colheita, revela a sua colheita. Por exemplo, os tratamentos que nós recebemos dos outros, pode estar revelando a sua plantação na vida deles. Mude a sua plantação, para que você possa colher diferente. Jesus diz: tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazeis vós a eles. Essa é a lei e os profetas. Ei, psiu. O tempo revela a sua colheita. Terceira coisa que o tempo revela. O tempo revela as oportunidades que eu aproveitei bem. Você está vivendo, irmãos, o fruto das oportunidades que você aproveitou. E ninguém aqui pode dizer que nunca teve oportunidade na vida. Todos nós tivemos. E as oportunidades que vêm a nós, se nós as aproveitarmos bem, elas podem mudar por completo a nossa trajetória de vida, irmãos. Mas muitas vezes a oportunidade está batendo na porta do seu coração agora. A oportunidade está batendo na porta da sua vida, irmãos, todos os dias. E talvez você está lá no fundo do quintal, colhendo trevo de 4 folhas, para ver se a sorte vem. E a oportunidade bate no teu portão e vai embora. Talvez a oportunidade está batendo na tua porta, na porta da tua vida, mas você está tão ocupado procurando a sorte que não, ela vai embora, vai bater na porta de outro. As oportunidades que você perde pode ser um grande prejuízo, mas as que você aproveita pode mudar por completo a sua trajetória, pode mudar por completo o seu futuro. É só a gente ver a vida de Davi, é um grande exemplo disso. Davi aproveitava sempre as oportunidades que vinham para ele. Quando ele foi colocado para pastorear o rebanho, as ovelhas do pai, o pequeno rebanho do pai, Davi aproveitou muito bem aquela oportunidade e pastoreou com destreza aquele rebanho. Escute, Davi aproveitou muito bem a oportunidade de ficar isolado dias no campo com as ovelhas, para ter comunhão com Deus. Muitos dos salmos de Davi foram escritos lá no pasto, foram experiências com as ovelhas, do tempo de pastor de ovelhas do pasto. Eu tenho para mim que o Salmo 23 foi um salmo desse. Já pensou Davi pastoreando as ovelhas? Ele começou a lembrar: é assim que Deus cuida da gente, assim como eu sou pastor e cuido dessas ovelhas, assim que Deus cuida de mim. Assim como eu levo as ovelhas para o pastos verdejantes, para as águas tranquilas, assim Deus faz com a gente como ovelha. Olha, assim como as ovelhas andam por lugares tenebrosos, correndo risco de ser devorados por um urso, por um leão, por um lobo, mas eu defendo as ovelhas. Ele matou urso, matou leão, afugentou feras para defender as ovelhas. Davi está dizendo: assim também Deus faz para nos proteger. Mas quando Davi chega na guerra, garoto, isso é bom para os garotos aqui. Davi chega na guerra, aparece aquele gigante Golias, filisteu, quase 3 metros de altura. Cabeção enorme. Aquele lá podia ter o apelido de cabeção, que ele não ia achar ruim.
todo mundo com medo. E o rei então disse o seguinte: já que não tem ninguém para lutar com Golias, eu vou dar um prêmio. Olha o prêmio, eu vou dar minha filha para casamento, ser genro do rei, olha. Ser genro do rei. Ah, pastor, mas casar por interesse, olha, mãe, casar por interesse é ruim? Eu casei com a minha esposa por interesse. Entendeu? Porque se eu não tivesse me interessado nela, eu não teria casado. Ou você não casou com a sua esposa por interesse, você tem medo de falar? Hã? Não estava interessado nadinha nela. Nadinha nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Casa até por, se for preciso casar por interesse, case. Por exemplo, vamos colocar assim: não, pastor, eu vou esperar o tempo certo de Deus. Deus vai colocar a pessoa certa na tua vida. Mas muitas vezes você nem ama aquela pessoa, mas ama com o amor de Jesus. Começa amando com o amor de Jesus, que o amor de marido e mulher aparece. Agora não falta tempo aqui para mostrar para você aqui na Bíblia aqui, homens que mal conheciam as esposas e casaram e amou a vida inteira. Isaac, por exemplo, viu Rebeca pela primeira vez. Jacó com Raquel, né? Bateu o olho na morena. Davi, irmãos, olha só, olha aqui. Vou dar filho em casamento e vou fazer livre a casa da sua família de impostos. Ô irmão, não seria uma bênção se a Dilma falasse assim: rapaz, vai casar com a minha filha, que tem dois filhos agora, entendeu? Eu vou, ela vai casar com ela, vai ter casa, carro, vai ter tudo bom, um cartão, né, de crédito aí para você gastar à vontade, e você não vai pagar imposto, nenhum, zero de imposto. Irmão, o problema é que falar de Dilma agora o pessoal nem ri mais, né? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: seria ruim não pagar imposto? De muitas coisas que você compra, cerca de 70% é imposto. O carro 0 quilômetro que você quer comprar, que você comprou, 70% dele é imposto. Nós pagamos o imposto mais caro do mundo. O imposto IPVA do seu veículo no Brasil, no estado de São Paulo, é o imposto mais caro que existe no Brasil. 4% do valor do veículo, enquanto que nos outros estados, aí tem estados que chega a ser a 2%. Entenda uma coisa: Davi, quando ele viu a oportunidade, ele disse: olha, eu vou aproveitar essa oportunidade. Ele foi lutar com Golias, a oportunidade de Davi estava ali. Irmãos, mesmo ele sendo ungido rei, ele não era conhecido, ali estava a oportunidade de Davi se despontar, de alguém ver ele, de ele ter valor, dele mostrar o valor dele. Escute isso, irmão. O tempo revela as oportunidades que você aproveita bem. Olha só, você quer que Deus te abençoe? Aproveite bem as oportunidades que Deus tem te dado. Como um líder de célula, como um discipulador, como um pastor, como um apacentador, como um salvo. Até para ser salvo, aproveita bem a oportunidade. Olhe bem, irmãos, aproveita bem a oportunidade de você conhecer o Jesus. O próprio Jesus disse que é um caminho, que é uma porta estreita, um caminho apertado, e são poucos que encontram. São poucos, e você encontrou, aproveita. Quarta coisa que o tempo revela: o tempo revela o seu coração. Fala com quem está ao seu lado aí: o tempo revela o que está no nosso coração. Você sabia disso, irmãos? Irmãos, quando chegam os dias de choro, quando chegam os dias de perda, quando chegam os dias de guerra, quando chegam os dias de luta, o que está no seu coração será revelado.
se há obediência à vontade de Deus ou não, se há submissão a Deus ou não, se confia no tempo de Deus ou não. Olha só, irmãos, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. O tempo revela, porque é durante o tempo que a gente passa pelas lutas, é durante o tempo que a gente enfrenta as guerras, é durante o tempo que a gente enfrenta os problemas. Aí o tempo vai dizer se o seu coração é fiel ou não, se o seu coração é obediente ou não, se o seu coração é leal ou desleal, se você é honesto ou não. É o tempo, revela o que está no coração. É na hora das perdas que revela se você confia em Deus ou não. Quantas vezes você teve perdas na sua vida? Tem pessoas aí que têm perdas na vida deles, sabe o que acontece? Ele abandona Deus. Tem mulher que quando perde o marido, não são todas, mas sabe o que ela faz? Ela abandona Jesus. Porque na verdade ela não queria ficar com Jesus. Isso é bom para os rapazes e para as moças, para os irmãos, para as irmãs, para os solteiros aqui. Não esteja na igreja por causa de um rapaz e por causa de uma moça, porque o pastor, o líder de vocês, o líder de jovem, tem ensinado aqui a corte, o hall da corte, exatamente para você saber se essa pessoa realmente é a pessoa que Deus preparou para você ou não. Para você não colocar suas expectativas, para você não colocar o seu sonho, todo o seu projeto em cima de uma pessoa que de repente pode não dar certo e você se frustrar, se decepcionar. Isso acontece muito, é verdade ou não é, pessoal? Então o tempo vai revelar o seu coração. O que está no seu coração quando vem o problema, hein? Tem gente que, some, desaparece. Quinto, o tempo revela o quanto é importante o que você deseja. Eu vou repetir isso para você. O tempo revela o quanto é importante aquilo que você quer para a sua vida. Escuta uma coisa, irmãos. Nós como salvos, como crentes, já estou terminando, tá? Estou terminando já. Olha só. Nós como crentes aprendemos que tudo que nós queremos, nós temos que colocar diante de Deus em orar. Deus é capaz de responder sim ou não? Ô irmãos, a pastora viu um filme ontem que ela arrepiou inteirinha. Aí eu pergunto assim, quem já assistiu esse filme que eu vou falar aqui agora? Quem não assistiu, assista. E quem já assistiu, por favor, encara aquilo lá como uma mensagem de Deus para mudar a sua vida, para nós tratarmos melhor as pessoas com graça de Deus. A pastora até sugeriu passar aqui. Eu não teria problema nenhum de passá-lo aqui num domingo, não. É uma mensagem forte. Quarto de guerra, né? Quem já assistiu aqui? Muita gente não assistiu ainda. Pastor, grande oportunidade de passar domingo que vem agora, no culto. Se a sua vida não for impactada, eu duvido. Duvido. Que mensagem poderosa. É impactante. E lá mostra o quão é poderosa a oração insistente diante de Deus. Como Deus responde. Irmãos, aí o que acontece? Tem gente que ele coloca diante de Deus a salvação do marido, coloca diante de Deus a salvação da esposa, coloca diante de Deus a salvação de almas, coloca diante de Deus uma conquista, coloca diante de Deus a sua vida espiritual. Mas sabe o que acontece? Quando começa a demorar a resposta de Deus, ele desiste da oração. O tempo então, irmãos, revela o como é importante o que você quer. Porque quando realmente você quer alguma coisa,
você vai buscar até que aquilo aconteça em sua vida. Amém ou não amém? Você vai clamar a Deus até que aquilo se torne realidade. Em Lucas 17, verso 8 e 9, naquela parábola da mulher e do juiz iníquo, está escrito assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Aí eu pergunto para você: é importante o que você quer? É importante a transformação do seu marido? É importante a transformação da sua esposa? É importante a sua saúde? É importante a prosperidade na sua vida financeira? É importante a abertura de portas de emprego que abençoe a sua vida? É importante o seu chamado? É importante a salvação de almas, líderes que estão aqui hoje? É importante a bênção de Deus em nosso meio? Então por que muitas vezes, irmãos, no menor obstáculo que acontece, as pessoas desistem de orar ou esquecem daquilo que pediu diante de Deus? Então o tempo revela o quanto é importante aquilo que você quer, o quanto é importante aquilo que você deseja, porque se você desiste fácil, então não é importante. Se o seu chamado é importante, você não vai desistir. Se a salvação de almas é importante, não vai desistir. Se multiplicação de células na nossa vida é importante, não vamos desistir. Quem está entendendo, diga amém. E para encerrar, o tempo revela o quanto você se tornou sábio durante os anos. Opa! É isso mesmo, irmãos. Essa foi a palavra que Moisés disse no Salmo 90, no verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Não importa quantos dias você tenha, não importa quantos anos você já viveu, você pode aprender, você pode ser mais sábio, até mesmo porque você conhece Deus. E quando você entrou na presença de Deus, quando você conheceu Deus na sua vida, você conheceu o princípio da sabedoria, o início da verdadeira sabedoria nós conhecemos quando conhecemos Jesus. O princípio da sabedoria está escrito assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o apartar-se do mal a prudência. O princípio do saber é o temor a Deus. Se você entregou a sua vida para Jesus, começou a temer a Deus, então tema mesmo, irmão, porque Ele é o Senhor do tempo. O tempo revela o quanto você é sábio ou não, o quanto você se tornou sábio. Escute uma coisa: existe uma diferença entre pessoas inteligentes e pessoas sábias. O buraco que o inteligente sai de dentro dele, o sábio não cai. Eu vou repetir isso para ficar gravado no seu coração, na sua mente. O buraco que o inteligente sai de dentro dele, um sábio não cai. Você pode até ter inteligência para resolver problemas, você pode até ter inteligência para sair de um buraco, você pode até ter inteligência para sair de um problema, mas você precisa ser sábio para não cair no buraco, você precisa ser sábio para não entrar no problema, você precisa ser sábio para não envolver com ele, para não permitir que ele te domine. O tempo revela o quanto você se tornou sábio, ou se continua a mesma pessoa de antes. Quanto tempo você tem que estar no Jesus, servindo a Jesus? Quanto de sabedoria você já aprendeu com Ele? Quanto de sabedoria você já aprendeu com a palavra? Quanto temor e respeito com as coisas sagradas você tem? Quanto zelo você tem com as coisas de Deus? Você quer ver uma tolice muito grande, irmãos? É quando a gente recebe uma responsabilidade do reino de Deus e a gente não age com sabedoria. A palavra fala assim: maldito aquele que faz a obra de Deus
Ô irmão, tem quebra de maldição na área familiar, tem quebra de maldição na área financeira, tem quebra de maldição na área física, mas podia também fazer uma conferência de quebra de maldição na área ministerial. Porque fazer a obra de Deus, agir com as coisas de Deus de forma relaxada, descuidada, frouxo, de atitude, de ação, atrai maldição. Ô, irmãos, fala comigo assim, cada dia, fala comigo bem forte, assim, cada dia tem o seu próprio mal. Quem disse isso, pessoal? Que basta cada dia o seu próprio mal? Hã? Foi Maomé? Moisés? Abraão? Davi? Ah, foi Davi que disse, basta cada dia o seu próprio mal. Foi Davi? Não, irmão. Foi o mestre dos mestres, aquele que é maior do que Abraão, que é maior do que Moisés, que é maior do que Davi, que é maior do que Salomão, que é maior do que qualquer profeta que passou na face dessa terra. Quem disse isso foi Jesus de Nazaré, que diz assim, ó, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Ô, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, todo dia tem o seu problema. O problema de hoje já foi. Amém? O dia de hoje já? O que você viveu hoje já? Quer ser sábio? Não carrega problema de hoje para amanhã, não. Você aprendeu a ser sábio? Não carrega problema de hoje para amanhã. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você está irado? Se arrepende. Alguém pecou contra você? Vai e perdoa ou peça perdão antes que termine o dia. Não carregue o problema para o dia de amanhã. Deixa o dia de amanhã, vai trazer os seus próprios problemas, irmão. Você vai ver. O dia de hoje é domingo, amanhã é segunda. Por que você vai carregar problema de hoje para amanhã? Isso é sabedoria, é a palavra de Deus ensinando a gente. Um coração sábio sabe discernir os tempos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, e sim como sábios. Verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, aproveite bem o tempo. Diga aí mais uma vez, aproveite bem o tempo. Diga mais uma vez, aproveite bem o tempo. Os dias são maus. Irmão, você jamais vai conseguir dominar o tempo. Você jamais vai aproveitar bem esse tempo de agora, se você não tirar proveito dele. Se você está aqui hoje para um culto a Deus, para receber de Deus, aproveite esse tempo, não joga fora. Não joga fora. Não joga fora o que Deus está ministrando na tua vida aqui hoje. Não joga fora a oportunidade do tempo que Deus está te dando aqui agora. Escute isso, para encerrar, esse é o último versículo realmente. Hebreus capítulo 3, verso 5 diz: enquanto se diz hoje, não é amanhã não, é hoje. É hoje, irmão. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é a semana que vem, não é o mês que vem, é hoje. E se você não está ouvindo a voz de Deus através da minha boca, por favor, no próximo domingo eu vou trazer cotonete para você limpar os ouvidos. Porque Deus está falando. É hoje, não é amanhã. Se você não está vendo Deus agindo hoje,
Compre colírio espiritual, como diz lá em Apocalipse, que unge os teus olhos para que você veja. É hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação no deserto. É hoje. Irmãos, eu pergunto, como estão os seus dias? Se os seus dias só têm sido mal, o mesmo mal todo dia, o mesmo problema todo dia, pense no que está acontecendo. Pense que talvez você está sendo um homem inteligente, uma mulher inteligente, mas não está sendo sábio, porque está caindo e saindo do mesmo buraco todo dia. O apelo é: confie os seus dias nas mãos de Deus. Entregue hoje mesmo os seus dias na mão de Deus, descanse na bondade de Deus. Procure agir de forma diferente. Busque de Deus coração sábio para que você possa viver cada dia, porque cada dia tem o seu próprio. Ou você acha que você sabe cuidar melhor do tempo do que quem criou o tempo? Não se esqueça, irmãozinho, irmãzinha. Não se esqueça, querido, querida. O tempo revela muita coisa. E o que o tempo tem revelado na sua vida? O que o tempo vai revelar na sua vida? Qual a colheita que o tempo vai trazer para você? Agora, é uma coisa muito importante que eu quero dizer para você. Mude a sua plantação. E a sua colheita será diferente. Saia daqui hoje, mas antes de sair, diga para Deus: Deus, eu entrego cada minuto do tempo, cada hora do tempo, cada dia do tempo, cada semana, cada mês e cada ano do tempo que o Senhor me der debaixo da terra, eu entrego aos cuidados do Senhor. Guia-me, Deus, não me deixe agir fora do tempo do Senhor. Guia minha vida. Quem pode fazer essa oração aqui hoje? Então fique em pé comigo em nome de Jesus. Coloque a mão na direção do seu coração. Hoje é o tempo de você se arrepender dos pecados que você cometeu. É hoje. Não saia daqui hoje sem fazer isso. Hoje é o tempo. Hoje é o dia que Deus preparou para mudar a sua história. Por favor, não saia daqui, não terminou o culto não. Hoje é o tempo que Deus preparou para falar o seu coração hoje. Hoje é o tempo para você se arrepender e dizer assim: Deus, eu me arrependo da minha plantação. Queima a minha colheita, porque eu quero plantar coisas novas e melhores para colher coisas boas e melhores. Com seus olhos fechados, a mão na direção do seu coração, diga comigo assim: Espírito Santo. Não, diga bem forte isso: Espírito Santo, hoje eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua palavra, e eu sei que o tempo revela muitas coisas a meu respeito. E eu agora, Senhor,
Quero entregar a minha vida. Quero entregar todos os dias da minha vida. Quero entregar todos os minutos da minha vida em tua presença, Senhor. Eu quero andar no tempo do Senhor para a minha vida. Senhor, se algo não acontecer como eu queria, é porque não chegou o tempo do Senhor. Senhor, e eu quero ser grato a Ti. Se algo não vier na minha vida, no dia que eu planejei, na hora que eu queria, Senhor, eu Te dou graças, porque ainda não era o tempo do Senhor na minha vida. Seja feita a Tua vontade, assim na terra, como é feita nos céus. E principalmente, Senhor, com relação ao tempo, Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu confio que ao tempo certo, o Senhor há de me abençoar, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que há tempo que o Senhor está liberando a multiplicação, o crescimento, a prosperidade, e eu quero discernir esse tempo, e eu quero aproveitar bem as oportunidades que o Senhor está me dando. Irmãos, esse é o ano da multiplicação, esse é o ano das oportunidades de Deus para a sua vida, esse é o ano das oportunidades para os líderes de célula aqui, esse é o ano das oportunidades para quem quer liderar uma célula, é o ano da multiplicação, de uma colheita abundante. Nós vamos colher o que nós estamos plantando, e não vamos desistir de plantar. Eu queria agora que você fizesse uma oração pessoal diante de Deus, talvez de arrependimento, de pedir perdão, de reconciliar-se com Jesus. Enquanto o Ministério Louvor cante uma canção, você vai orar, vai colocar diante de Deus.